Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Mulheres da Nossa Terra, aqui no TV Mulher. E hoje, quem vai participar com a gente é a Kelly, do Projeto TEA. E ela vai falar sobre esse projeto de inclusão. Oi, Kelly, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, conte pra gente como que tudo começou. Então, na verdade, tudo começou há 3 anos atrás, quando a gente descobriu o diagnóstico do Samuel, né? Samuel, para quem não sabe, é o nosso filho do coração, que a gente fala, né? A gente cria ele desde que ele nasceu. E a gente percebeu uma diferença quando ele começou a andar, que ele andou muito, muito novinho, assim. Com 8 meses ele já andava, falava algumas coisas. E daí, quando ele começou na fase de escola, que com 3 anos ele começou a ir para a creche, a gente teve essa descoberta, assim, porque foi mais, as professoras me chamaram e começaram a ter essa dúvida a respeito de como era a saúde do Samuel, por que ele tinha algumas coisas que eram, alguns comportamentos que eram um pouco diferentes. E daí esse comportamento foi que levou a gente a buscar um diagnóstico, a buscar um diagnóstico, uma opinião médica. E daí veio o diagnóstico dele, o laudo de autismo, e a gente começou a aprender, a descobrir tudo sobre o autismo. A gente foi buscar opinião de outros médicos, e a gente também foi pesquisar na internet e tudo mais. Fiz 3 cursos de autismo, de como lidar com o autismo, terapias e tudo mais. Aprendi muita coisa sobre o autismo. E hoje eu consigo ajudar o meu filho dentro de casa, no tempo que ele está comigo. E assim eu comecei a perceber que as mães, conheci outras mães, e comecei a perceber que elas tinham muita dificuldade de lidar com isso. Uhum. Quando a mãe ela descobre o laudo, quando ela descobre o diagnóstico, primeiro passo da grande maioria, não são todas, isso não é uma máxima, né? Mas uma grande parte das mães, elas não sabem o que fazer daquele momento em diante. Elas sabem caminhar até ali, mas a partir do momento que elas descobrem um diagnóstico de autismo, elas travam e não conseguem continuar. Então, eu comecei a perceber que as mães não conseguiam trabalhar, eu tive essa dificuldade dentro da minha casa, eu não tinha mais como trabalhar fora, eu tinha que estar ali sempre com ele, atendendo ele ia para a escola e eu tinha que buscar, porque ele tinha muitas crises durante esse período escolar, esse começo de escola. Todo ano é a mesma coisa, porque quando muda, né, que todo ano muda de classe, e ele tem essa dificuldade de adaptação, assim, de um ano para o outro. Aí vem as férias, já muda a rotina, enfim. E eu comecei a perceber essa dificuldade que as mães têm, assim, e eu resolvi, né, começar a trabalhar em cima disso. Eu quis ajudar essas mães, eu quis levar para elas um norte, assim, olhar para frente e seguir em frente, porque a nossa vida não para no diagnóstico. E também tem a culpa, né? Já teve mães assim de falar para mim que a partir do momento que soube, aí já vem a culpa, o que eu fiz, o que eu não fiz. Na verdade, essa culpa, ela vem mais, assim, hoje ainda a gente estava falando no grupo de mães, e uma das mães falou a respeito dessa culpa por causa de um episódio que aconteceu hoje, e a gente ficou muito triste, assim, porque ela falou assim, poxa, me senti a pior mãe do mundo, né, e eu me senti culpada por não ter uma atitude, mas, na verdade, essa culpa, ela nada mais é do que um grito de socorro, assim, que as mães têm. Elas querem falar a respeito do que elas estão sentindo, elas querem falar a respeito daquela dor, e muitas vezes elas se calam justamente para proteger o filho, né, porque se você vai falar, você vai fazer um escândalo, você vai ter que impor aquilo que você acredita, e as mães, elas tendem a ficar quietas, a se recolher, e não é o meu caso. Eu olho para frente, sabe? Quando eu vejo uma mãe, o que eu vou fazer da minha vida agora, por exemplo, tem bastante mães que me procuram e elas falam isso, o que eu vou fazer da minha vida agora? Minha vida acabou, eu tinha planos, eu queria trabalhar, eu trabalho, eu que sustento a casa,
o que vai ser do meu filho? Eu sonhei tantas coisas e acabou aqui. Não. O meu papel aqui é dizer que não acabou aqui. Nós não somos umas coitadinhas, nós somos guerreiras fortes, e não guerreiras no sentido de que vou lutar a vida inteira. Mas eu digo guerreiras no sentido de que, sim, eu sou forte, eu sou corajosa, porque a palavra de Deus me diz que eu sou forte e corajosa em Jesus Cristo, e eu consigo dar conta. Se Deus me deu é porque eu tenho essa capacidade. E principalmente com o apoio de outras mães. Olha, é imprescindível, né? O apoio familiar, né? Que nós temos essa rede de apoio dentro de casa, é extremamente importante, com os nossos familiares em volta, que também é importante para nós, porque a gente sai com eles, a gente está com eles no meio do nosso, né, seio familiar ali. Também na sociedade, eu acho que essa questão da inclusão na sociedade é, assim, primordial, não dá para deixar passar, não dá para deixar de falar também sobre, porque existe ainda muita falta de inclusão, né? E preconceito. E o preconceito ele existe. A sociedade fala muito assim de uma inclusão que na verdade não existe. A gente vê, é falado sobre a inclusão, não é uma máxima, porque tem muitas pessoas que abraçam a nossa causa e que não são autistas, que é o teu caso. Eu vejo assim que você tá com a gente, você falei até esses dias que você não tinha por que se vestir de palhaça e tá junto comigo, né, lá no trabalho, mas por conta de você saber do meu diagnóstico, do diagnóstico do meu filho, da minha luta e ser a minha irmã, você abraçou a causa. E você... Ela é minha irmã. Isso. Irmã de sangue, sabe? Então, a gente tem essa ligação forte. Irmã em assim. Cristo também. Isso mesmo. É que agora a gente fala irmã para as irmãs da igreja, as pessoas falam, ela é irmã da igreja. É verdade. Ela é irmã nascida da minha mãe e do meu pai. E quando a Kelly era pequenininha, a gente não existia diagnóstico, a gente não sabia, nem nunca se ouviu falar de autismo. É. E a Kelly, quando era pequena, ela tinha todas as dificuldades de um autista. Só que ninguém sabia, então tinha o julgamento até dentro de casa, que é frescura, que vai apanhar, porque não sei o quê. Então, tudo que acontecia com ela corria para mim. E por eu ser a irmã mais velha, eu estava sempre ali. E depois que ela descobriu, eu até me impressionei. Foi quando eu comecei a prestar atenção no autismo. Quando a Kelly me falou que a médica do filho dela falou que ela tinha traços e que ela ia investigar a Kelly. Aí eu pensei, meu Deus, então te explica muita coisa. Porque até você saber, você não tem explicação para muita coisa. E depois que você sabe, para mim foi um alívio saber que a minha irmã não era louca. Até você entender o que você tem, porque você percebe que você é diferente, né? Eu percebia que o meu filho era diferente das outras crianças comuns, né? Então eu percebia que ele andava na ponta dos pés, e eu e meu marido, a gente conversava muito a respeito, a gente falava assim, vamos levar ele no ortopedista, de repente é um probleminha. Só que a gente sabia, lá no fundo a gente sabia, que não era nenhum problema físico, a gente sabia que era um problema neurológico, porque era muito visível alguns traços, assim, ele ficava se arrodeando muito no meio da sala, ele amava ficar, e às vezes eu falava, você vai ficar todo menino, só que não, ele não ficava. E eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de sentar na balança e ficar me arrodeando, e daí eu soltava com tudo. Ui, quase morria. Eu amava aquilo. Eu quase morri. Então, tipo, pra mim era muito bom. Era satisfatório, era uma forma que eu tinha de me regular. E ele hoje, ele faz ainda muito isso. Ele ama dançar. E quando ele tá muito nervoso, eu vejo que ele vai dançar. Então é uma forma dele se regular. Ele sempre deitou muito no chão, ele ficava com o vidinho, assim. É uma forma dele se regular. E eu não sabia. Então, alinhar brinquedos, separar por cores. Né, porque se você aprende como que é o jeitinho dele ali, tá? É a forma dele que ele achou, porque cada criança encontra o seu jeito. O filho da Kelly age assim, mas talvez o teu seja diferente se você tem um filho autista. E se você não tem, você pode prestar atenção em várias crianças, você vai ver que cada um tem um estilo. E ele acha uma forma para se regular. E é ali que a família entra, né, Kelly? Porque daí, você entendeu que ele deitou ali, ele quer ficar quietinho, não vai lá incomodar, deixa ele quietinho. Porque às vezes a gente acha que o melhor, a gente não entendendo o diagnóstico,
e não entendendo sobre, porque não basta só um diagnóstico. Você precisa entender sobre o que está acontecendo dentro de casa, com o teu filho, com você. Então, às vezes você vai querer acolher, né? Eu fiz muito isso. Ele deitava no chão, eu ia lá, vem cá, meu amor. Só que a criança não quer, não precisa daquilo naquele momento. Então, eles precisam do colo, do cuidado, do aconchego do chão mesmo. Para eles, aquilo é se regular. E assim, existe a diferença do autismo. Tipo, cada criança é única, cada autista é único. Tem o seu jeito único. Mas existem alguns traços que é universal, todos os autistas têm. Então, por isso é importante que você leve essa criança para fazer uma investigação, né?